outra maneira ele pode sobreviver? Ambiente favorável. Não. O ambiente está, vamos dizer, o ambiente está desfavorável. Aí ele usa da estrutura de resistência. Mas podemos ter ambiente desfavorável ou desfavorável, fora da estrutura de resistência. Como um fungo pode sobreviver? Fora do hospedeiro dele? Como? Nos materiais além do hospedeiro. Vamos pôr outros hospedeiros, ou os hospedeiros em geral. É uma opção. Então, pode sobreviver como estrutura de resistência, pode sobreviver no próprio hospedeiro ou em outros hospedeiros. Verdadeiro. Mais alguma sugestão? Variabilidade genética. Não, a variabilidade genética é para criar, vamos dizer assim, formas diferentes. De certa maneira, eu estou te entendendo. Pensando, por exemplo, está havendo um controle químico com um determinado princípio ativo, aí ele precisa sobreviver e tem que criar variabilidade genética. Você tem razão, é correto o que você pensou. Mas eu não estou pensando nesse ponto, eu estou pensando mais no sentido de fonte de inóculo, não nessa... ele tentando sobreviver porque estão querendo exterminá-lo, entendeu? Que é mais ou menos isso. Não, é mais no sentido de fonte de inóculo. Alguém tem alguma outra, então, estrutura de resistência, planta hospedeira, né? Aí a gente cairia, talvez, em estrutura de resistência que eu vou comentar. Então, olha, para a gente não ficar aqui perdendo tempo, a primeira estrutura, a primeira forma importante de fungos, de sobrevivência de fungos, são as estruturas de resistência. Algumas bactérias têm, que eu vou comentar, vírus não tem, nematóides têm uma forma, o professor Mário vai falar na semana que vem, mas os fungos têm estruturas de resistência importantíssimas, como são os escleródios, né? Vocês chegaram até a ver lá na aula prática de microbiologia, né, que é um enovelamento de hifas, que permite alguns escleródios sobreviverem por 10, 15 anos no solo, em condições adversas. Da mesma maneira, os clamidósporos, né, também acho que vimos numa aula prática de microbiologia clamidósporos difusário, né. Os clamidósporos são células da própria hifa, como mostra essa imagem aqui, esse diagrama, né? São células da própria hifa que criam uma parede celular extremamente espessa para preservar o conteúdo citoplasmático, e essas estruturas se desprendem da hifa e também ficam no solo em condições adversas durante vários anos, aguardando o hospedeiro suscetível. Então, quando o hospedeiro suscetível chega, tanto os escleródios como os clamidósporos, eles germinam e dão origem a uma nova infecção, tá certo? Então, essa é uma forma importante de sobrevivência. Aqui eu tenho mais alguns exemplos de estruturas de resistência. Os zoósporos. O zoósporo é resultante da reprodução sexuada de oomiceto. A fitóftora, que causa a requeima da batatinha, ela produz oósporo. Esse oósporo também no solo funciona como estrutura de resistência. Da mesma maneira que vocês também conhecem os ascocarpos, né? Na microbiologia nós vimos lá um peritécio de sordária. O peritécio ou qualquer outro tipo de corpo de frutificação de ascomiceto pode sobreviver no solo durante uma fase ou alguns meses. Um exemplo que a gente pode usar aqui nosso é uma doença mundial, a sarna da macieira. Quando a macieira perde as folhas, o fungo ele forma peritécio nas folhas que caem no solo. E ela vai sobreviver, o patógeno vai sobreviver lá no solo, na forma de peritécio, até a primavera, quando nova brotação é emitida pelas plantas, né? Então, é uma forma de resistência. E os teleósporos é uma quinta forma de resistência.
Os teleósporos estão associados a doenças do tipo ferrugem e carvões. Então, esses patógenos podem também sobreviver na forma de teleósporo. Algumas bactérias, e aqui eu destaco essa bactéria, que é importante, que causa a sarna da batata. Aliás, é uma bactéria que tem uma morfologia totalmente diferente das bactérias em geral. Ela é filamentosa, parece que ela tem hifa, né? Parece uma hifa, parece um micélio. Essa bactéria, ela forma esporos de resistência que podem permitir a sobrevivência em condições adversas. As outras bactérias que causam doenças em planta não sobrevivem dessa maneira, tá certo? Então, a primeira forma importante de sobrevivência da fonte de inóculo é através das estruturas de resistência. Depois disso, nós temos mais 3 possibilidades de sobrevivência. Uma delas já foi dita, que é a sobrevivência na própria planta hospedeira ou num hospedeiro diferencial, né? Então, tem patógenos que têm vários hospedeiros, que infectam vários hospedeiros, portanto, podem sobreviver em diferentes plantas, né? Mas alguns deles sobrevivem exclusivamente na planta hospedeira, na planta que ele infecta, que é o caso da ferrugem do cafeeiro. É um fungo exclusivamente biotrófico que só sobrevive no cafeeiro, tá certo? O Green, nós vimos na aula passada, a bactéria do Green sobrevive em citros e sobrevive na murta. Mas, além disso, como ela se replica no psilídeo, ela também pode sobreviver no vetor. Então, aqui nós já incluímos essa nova variável que é o vetor. Alguns patógenos, quando eles se replicam no vetor, também passa a ser uma forma de sobrevivência. Obviamente que ela vai ser em função, essa sobrevivência, o tempo da sobrevivência, vai ser em função da longevidade do vetor. Está claro? Então, nós temos, além da planta hospedeira, pode ter sobrevivência em semente, pode ter sobrevivência em tubérculo, no caso da batata, que eu dei o exemplo lá atrás. E por isso, novamente, na aula passada nós comentamos, uma das maneiras de manejo de doença, uma das estratégias, de uma maneira geral, é o uso de material propagativo de alta sanidade, sejam sementes, tubérculos, bulbos ou mudas, né? É importantíssimo o uso de material de alta sanidade, porque alguns deles podem funcionar como local de sobrevivência do patógeno. E aí você vai levar o inóculo primário para o campo, que vai dar origem ao ciclo primário da doença. Tá certo? E lembrar que muitos fungos e bactérias podem sobreviver saprofiticamente em restos de cultura. Isso é uma forma também muito importante de sobrevivência de muitos desses micro-organismos que causam doenças em planta. Então, nesse aspecto de sobrevivência e fonte de inóculo, né, que funciona como fonte de inóculo, nós temos 4 possibilidades. Estruturas de resistência, a planta hospedeira, que pode ser cultivada ou não, atividade saprofítica e no vetor, quando o patógeno for transmitido por um vetor, tá certo? Então, vocês vão ver se, quando vocês analisarem, eventualmente, o manual de fitopatologia, onde são descritas várias doenças lá dos mais variados micro-organismos, cada caso é um caso, nós não podemos generalizar. É por isso que, para se fazer a recomendação de manejo, eu já comentei na aula passada, nunca é demais repetir, nós precisamos primeiro fazer a diagnose correta, e é isso que vocês vão aprender na aula prática. Depois nós precisamos entender a epidemiologia, o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, para ver como que aquele patógeno que causa aquela doença, ele se comporta no campo. E é justamente conhecendo todas essas características que você vai pensar
qual ou quais estratégias de manejo devem ser as mais adequadas para cada caso. Então, por isso que nós não podemos generalizar, tá certo? Até aqui está todo mundo me acompanhando? Bom, depois da sobrevivência, do aparecimento da fonte de inóculo, né, nós temos a disseminação, é a segunda etapa do ciclo. E aqui nessa figura, eu tenho as formas como os fungos e os procariotos podem ser disseminados. Então, nós vamos ter aqui o vento, né? É um agente importante de disseminação de esporos, a água de chuva ou água de irrigação, alguns insetos, né? Uma coisa importante aqui que eu acho que é bom a gente definir é o que nós chamamos de vetor. Por que eu acho que é importante a gente definir? Pelo seguinte, nós podemos ter uma abelha, por exemplo. A abelha pode, numa flor, ela pode se sujar com esporos de um fungo. E aí ela vai para uma outra flor e o esporo cai. Essa abelha, do ponto de vista da definição de vetor, ela não se enquadra como uma vetora, porque ela não está fazendo isso, às vezes, com frequência, é uma questão acidental, pode ser acidental. O vetor não, ele tem um papel fundamental nisso, porque pode ser que esse fungo que eventualmente foi transportado por uma abelha, a principal forma de disseminação dele é o vento e a água. Então, o vento e a água são responsáveis por 99,9% das infecções. A abelha foi responsável por 0,01%. Foi um acidente. O vetor não, o vetor ele tem um papel na disseminação. O vetor é todo agente que adquire o patógeno, tá certo? Transporta esse patógeno e inocula ele na planta. Essa é a definição que nós temos de vetor, tá certo? Adquire, transporta e inocula. Aí sim nós temos um vetor propriamente dito. E ele tem papel, se ele não estiver presente, a doença não ocorre. Vamos lembrar do exemplo que eu dei na aula passada da leprose dos citros, que é transmitida pelo ácaro. Se não tiver o ácaro, não tem leprose, porque o vírus não sai de uma célula sozinho e vai para outra célula. Precisa do ácaro comer na planta infectada, na lesão, adquirir o vírus, transportar esse vírus para outra folha, para outra região e inocular o vírus no processo de alimentação. Então aí nós temos um vetor propriamente dito, tá certo? Diferente desse exemplo que eu dei da abelha. Então eu já falei da água, né, de irrigação, água de chuva, o vento, e aqui nós temos sementes contaminadas, já falamos antes, mudas contaminadas, instrumentos de corte, muitos patógenos podem ser disseminados, bactérias podem ser disseminadas com faca, canivete, em operações culturais, né, que é a amarração que o produtor está fazendo na cultura. Então, cada cultura tem também as suas particularidades. E em função dessas particularidades, podem ser disseminados os diferentes patógenos, né? Implementos agrícolas, né? Que vai transportar escleródios, clamidósporo, de um solo infestado para um solo onde a doença não ocorreu ou ocorreu em menor intensidade, tá certo? Caminhando, né? O próprio produtor, o operário pode transportar patógenos, rodas de carro, de caminhonete, também podem transportar patógenos, e é dessa maneira que vagarosamente a gente não percebe, né? É uma maneira invisível, mas os patógenos também vão sendo disseminados dessa forma, né? Existe uma forma aqui que não funciona para
disseminação de bactérias. Alguém saberia me dizer qual agente desse não dissemina bactéria isoladamente? Se você tivesse que eleger alguém aqui que não é capaz de, isoladamente, hein, um único desses agentes que sozinho não consegue disseminar uma bactéria. Lembra que a bactéria está numa lesão, né, na folha, no ramo. Animal? O vento. Por que o vento? Ele acertou. Por que o vento? Você teria uma... É verdadeiro, o que você falou é verdadeiro. Acho que não consegue transportar tecido vivo para outra coisa. Não consegue transportar. É mais ou menos isso, ele não consegue, primeiro, ele não consegue retirar a bactéria da lesão. Então, o vento sozinho, ele é ineficiente para a disseminação de bactérias. Por que isso? Porque as bactérias, eu comentei lá atrás, no início daquela breve revisão que nós fizemos, as bactérias, elas têm uma cápsula de polissacarídeo. E quando elas estão numa lesão, elas estão aglomeradas e essa cápsula acaba grudando uma célula na outra. Consequentemente, o vento não é capaz de passar por uma lesão bacteriana e arrancar essas células dali, tá certo? Por isso que o vento isoladamente, ele não funciona para a disseminação de bactérias. Esses períodos secos, né, que não tem chuva, não tem umidade, raramente nós vamos ter problema sério de doença bacteriana, porque não tem a principal forma de disseminação, que é uma combinação da água com o vento, que formam os aerossóis. Ou seja, as gotas de água, de chuva ou de irrigação, né, quando caem numa lesão, elas promovem uma liberação das células bacterianas, né, e essas células, presentes nas gotículas de chuva ou de água, né, elas, juntamente com o vento, aí sim, elas são transportadas a médias, curtas distâncias, caem no tecido vegetal suscetível, encontra ambiente favorável, umidade favorável, temperatura favorável, e aí sim vão causar infecções. Então, as bactérias, tirando outras formas que nós vamos comentar adiante da presença de vetores, mas uma das formas mais importantes de disseminação de bactérias é através dos aerossóis, tá certo? É claro que essas outras, né, a água de irrigação por inundação vai transportar a bactéria também, obviamente, né? Mudas, sementes contaminadas, tubérculos contaminados, implementos, tudo isso também pode atuar na disseminação de bactérias. Mas o vento sozinho, novamente, ele não é capaz por esses motivos que eu expliquei aqui. Para finalizar essa parte de disseminação, algumas bactérias e os molicutes, né, eles possuem vetores. Vetores na definição que eu apresentei aqui, ou seja, eles dependem exclusivamente desses agentes para serem retirados do tecido infectado, ou seja, eles vão ser adquiridos no tecido infectado, vão ser transportados, né, através do voo do vetor, e aí sim vão ser inoculados no tecido da planta sadia suscetível. Então aqui nós temos, por exemplo, a bactéria Xylella fastidiosa, que causa o CVC, a clorose variegada dos citros, acho que todos já ouviram falar, que é transmitida por cigarrinhas. A cigarrinha tem que alimentar pelo menos 2 horas na planta doente para adquirir a bactéria. Depois ela tem que se alimentar durante pelo menos 2 horas na planta sadia para inocular a bactéria. E ela fica com a bactéria durante toda a vida, ou seja, é uma transmissão persistente. A bactéria vai ficar no corpo da cigarrinha
até a morte da cigarrinha. Enquanto ela estiver viva, ela é capaz de inocular a bactéria em plantas sadias. Então, aí sim, a cigarrinha funciona como um vetor propriamente dito. Temos aqui os fitoplasmas e espiroplasmas, né, que também são transmitidos por cigarrinhas. Da mesma maneira, tem que se alimentar na planta para adquirir. Depois tem que esperar alguns dias ou até semanas para poder transmitir. Por quê? Porque o fitoplasma e o espiroplasma têm que se multiplicar na cigarrinha. Então é uma transmissão persistente e propagativa. Persiste durante a vida toda, mas tem que se propagar dentro da cigarrinha para poder, depois de passar dessa latência, ocorrer a transmissão para a planta sadia. Da mesma maneira, enquanto a cigarrinha estiver viva, ela está transmitindo o fitoplasma e o espiroplasma. Tá certo? E, finalmente, nós temos a bactéria que causa, que nós já falamos dela na semana passada, o Green, que é transmitido pelo psilídeo. Da mesma maneira, a aquisição demora alguns minutos de alimentação. Depois, a bactéria tem que se multiplicar no psilídeo, para só então esse psilídeo ser capaz de transmiti-la durante toda a vida. Então, aqui nós temos casos bem caracterizados da atuação de um vetor na disseminação de bactérias e molicutes. Tá certo? Bom, até aqui, falando da sobrevivência e da disseminação, tá claro? Todo mundo entendeu?